Foi divulgada mais uma pesquisa falsa, entre aspas, de aprovação do governo. Eu falo falsa não pelos resultados que a pesquisa mostra, porque na verdade a aprovação do governo não mudou absolutamente nada, oscilações da margem de erro. Essas pesquisas são falsas, entre aspas, pelas análises que são feitas, muitas análises equivocadas. E por mais que seja chover um molhado ouvir falar de pesquisa aqui no canal, nós temos que fazer esse comentário justamente pelos erros que acabam sendo propagados por aí. Porque eu vi o Leonardo Sakamoto surpreso com o fato de Bolsonaro ter uma aprovação e uma rejeição praticamente iguais. Mas qual é a surpresa do Leonardo Sakamoto? Sendo que o Brasil está polarizado, portanto vai ser 50-50 mesmo. A pesquisa mais importante que foi divulgada a respeito do governo foi o índice de presidenciabilidade, que foi divulgado no final de semana, comentamos sobre isso. Que é a propensão que as pessoas têm de achar que um governante vai fazer um bom governo. O que essa pesquisa da Atlas mostrou, e ela é muito interessante, é o fato de Pablo Marçal ser o único que consegue vencer Lula para além da margem de erro, mostrando aquilo que nós estamos falando sobre o bolsonarismo e como o bolsonarismo de hoje ele é limitado, o bolsonarismo que é pertencente ao Tarcísio de Freitas. Lula precisa nesse momento consertar certos pontos do governo, principalmente a respeito do preço dos alimentos. Isso é que tá pegando. Só que é justamente a base ministerial do PT que mostra os problemas do Lula, onde estão os problemas do Lula. Qual a sua opinião sobre essa pesquisa? Você acha que Lula é o favorito para vencer 2026? Por que Marçal tem tantos pontos a mais do que Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas? Qual é a grande dificuldade do governo hoje? Coloque nos comentários. Deixa o like se você concorda que eu sou muito bonito e que o Lula é o favorito para 26 e se inscreva no canal. Foi divulgado mais uma pesquisa de aprovação do governo Lula, uma pesquisa da Atlas Intel. E aí, por que eu resolvi fazer esse comentário? Porque assim, é muito comentário de comentaristas políticos que não fazem ideia do que é uma pesquisa e de como analisar uma pesquisa. Ah, é porque Lula teve uma melhora na aprovação. Ah, é porque Lula caiu na rejeição. Gente, isso não importa. Não importa. A aprovação do governo, ela está estagnada. Está estagnada. E vai ser exatamente isso. Vai ser isso até 2026. Por quê? Porque o país ele está polarizado. A aprovação do Lula pode chegar a 0. Mas no segundo turno de 2026, nós vamos caminhar para um cenário polarizado de direita e esquerda. É isso que vai acontecer. O que nós temos que ver, e a pesquisa que foi mais relevante, foi o índice de presidenciabilidade, que foi divulgado pelo IPESP, que foi um índice novo. E eu me empolguei com esse índice porque traz um resultado da percepção popular qual é o candidato ou político. Eu vou desligar aqui rapidinho. Que teria uma maior propensão de fazer um bom governo, caso fosse vitorioso como presidente da República. E o Lula está liderando isso. Por quê? Porque o Lula tem uma visão de país, ou um projeto de país que a direita não tem. O que me deixou assim interessado nessa pesquisa da Atlas foi o resultado do Pablo Marçal. Porque se você for ver, o Lula, na pesquisa da Atlas, ele tem 46% contra o Bolsonaro, 46% contra o Tarcísio e 46% contra o Pablo Marçal. O Bolsonaro fica à frente do Lula no segundo turno por 1 ponto, 2, mesma coisa do Tarcísio. Só que o Pablo Marçal, ele tem 51% das intenções de votos. Mostrando que esse tipo de candidato que promete a prosperidade consegue expandir o bolsonarismo para além do bolsonarismo virulento do Bolsonaro e que o Tarcísio de Freitas é identificado. Só que o Pablo Marçal está inelegível e não vai disputar 2026. O que me deixou assim perplexo foi com a análise do Leonardo Sakamoto. Porque o Sakamoto ele falou assim, olha, eu fiquei assim surpreso, fez um comentário no UOL que foi um comentário sinceramente patético. Eu fiquei surpreso porque o Bolsonaro está sendo julgado, tem várias notícias sobre golpe de Estado, mas ele é aprovado por 48% e rejeitado por 49%. Parecido com o Tarcísio de Freitas, que é aprovado por 46 e rejeitado por 47. Uma distância de só 1 ponto percentual. E quando eu vi a fala do Leonardo Sakamoto, eu me inspirei para fazer esse vídeo. Porque o cara não entende nada de pesquisa. E ele é formado, salvo me engano, em ciência política, algo assim, ele não consegue entender o contexto da nossa sociedade. Quantas vezes eu já falei para você que em 2026 nós vamos ter o seguinte cenário.
49% no segundo turno para a esquerda, 49% do segundo turno para a direita e 2% em disputa. Vai ser assim que vai acontecer porque o nosso país está polarizado, igual foi 2022. Então o Bolsonaro ser rejeitado e aprovado por uma quantidade semelhante de pessoas é normal dado o contexto social que nós vivemos. Quem consegue quebrar um pouco essa polarização é o Pablo Marçal. É o Marçal. Por quê? Talvez pelo discurso dele, com componentes religiosos, prometendo uma melhor condição de vida, de fato, de um modo mais fácil e mágico. Essa é a situação. O Lula não promete para ninguém questões mágicas. Ele precisa de entregas. E o problema do governo está justamente nos ministérios ocupados pelo PT, que são os ministérios sociais. Esses ministérios são os ministérios que precisariam fazer as entregas, mas os ministérios compostos pelo PT, com exceção do Fernando Haddad, são ministérios fracos. Muito fracos. Porque o que está pegando o governo Lula? Inflação? Não. Inflação de alimentos. Esse é o verdadeiro problema. E o governo, para conter essa alta do preço dos alimentos, o que seria necessário? Investimento em infraestrutura. Isso não dá para fazer no curto prazo. Estoques reguladores, que é o que está todo mundo discutindo. Só que o governo Bolsonaro, em 2019, fechou 27 armazéns da Conab. Por quê? Porque a política econômica do Paulo Guedes, aquela política liberal, falava que o governo não deveria intervir no preço dos alimentos. Agora o governo está com a dificuldade e caberia justamente aos ministros do PT adotarem, como ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Regional, no caso o Wellington Dias. Eles deveriam promover as políticas públicas. Não, Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento Social, do Bolsa Família. Eles deveriam promover esse tipo de política pública, junto com outros ministérios, para que rapidamente o governo pudesse restaurar esses armazéns. Só que o governo não consegue, Patina, porque os ministros do PT, com exceção do Fernando Haddad, são muito, mas muito fracos. Só que o Lula tem também um outro problema, que é um problema global, porque a inflação de alimentos não está somente no Brasil. Está em todos os locais. Por quê? Por conta das mudanças climáticas. E aí não é uma questão que o governo Lula vai conseguir fazer só aqui no Brasil. Porque é uma questão internacional, global. Você tem o aquecimento global, você tem dificuldades para a plantação, num determinado momento você tem seca muito forte, no outro momento você tem chuva muito forte, que acaba afetando também a produção, afeta o preço dos alimentos. Agora, o governo precisa adotar políticas ambientais mais interessantes, só que fica discutindo extração de petróleo na Amazônia. Combustível fóssil polui mais. Então vai ser muito difícil o Lula lidar com esses problemas ambientais. Porque é uma questão global, mas o governo aqui faz um incentivo na via oposta. E aí tem uma outra questão, que é justamente algo que nós estamos discutindo aqui no canal há muito tempo, desde a campanha do Donald Trump, que é o avanço das Big Techs. As empresas de tecnologia, junto com o governo americano, estão pressionando também pelas questões ambientais. Por quê? Porque segundo a Camila Maia, do UOL, há um lobby, uma pressão muito forte das Big Techs para que haja um investimento maior nas usinas nucleares. Por quê? Porque as usinas nucleares você consegue ter uma previsibilidade maior da produção energética. E os data centers, que são centros de processamento de informação das Big Techs, eles são muito, mas muito dependentes e demandam muita energia. Para vocês terem uma ideia, viralizou agora recentemente no ChatGPT artes ou imagens no estilo Ghibli, que é aquele estúdio japonês da Viagem de Chihiro. Os diretores do ChatGPT falaram o seguinte, saiu agora. Olha, os nossos data centers quase fritaram por conta do aumento da demanda, por conta dessa febre. Porque o volume de processamento de informação e o consumo energético é muito grande. Então você precisa ter uma superestrutura para isso. E as usinas nucleares, elas são mais complexas de implementar, só que elas têm uma vida útil maior. Qual que é o problema? Nós tivemos desastres nucleares recentes, como por exemplo o desastre em Fukushima. Então havia um recuo
dos países com a energia nuclear. Só que agora, com o lobby das Big Techs, os países podem afrouxar as leis para poder novamente voltar a investimento em energia nuclear, que ela, teoricamente, ela é, certo modo, mais limpa, só que tem um problema na radiação. Isso é um problema sério. É uma discussão que o governo patina por conta do preço dos alimentos e a entourage, ou o entourage do PT dentro do governo é muito fraco. E aí que está, com exceção da Haddad, e aí que está o grande problema do governo Lula. Agora, ficar vendo pesquisa pra lá, pesquisa pra cá, gente, não muda nada, tá estagnado. Tá assim, vai andar de ladinho como se fosse um siri. Que o siri só vai de lado, o siri só vai de banda, pô. Pega jacaré quando ele vê a onda.